Shalom para todo mundo aí, queridos. Estamos juntos aí, mais uma vez, estudando o campo da batalha da mente. Queridos, não tem outro campo de batalha, né? Você pensa que você tem luta o quê? Financeira, no casamento, com os filhos, com a escola, com a educação, com a saúde? Não, 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 não. A sua luta não é nenhuma dessas, né? A sua luta é, lamentavelmente, é interna, né? É uma luta com a sua mente. A sua mente vai te conduzir por onde você imagina que você ande. Você vai ter a sua mente, não é? Dando a direção dos seus passos. Então, que nós tenhamos um tempo maravilhoso aqui juntos, não é? Hoje eu estou um pouco sensível, queridos. Eu estou um pouco sensível, tenho um pouco de paciência comigo. Que o Eterno nos ajude. Nós somos como somos, não é verdade? O Eterno nos ama, mas a gente tem que melhorar todos os dias, não é? Vamos orar, queridos, vamos orar. Querido Pai, em nome de Yeshua, nós colocamos esse tempo de estudo diante do Senhor para o bem. Coopera conosco, nós somos teus, fomos formados, ó Pai, para este tempo. Eu e meus irmãos estamos na terra nesse tempo porque nós fomos formados, forjados para isso. Nos ajude a lidarmos com as lutas da nossa mente e a honrarmos o Teu nome, glorificarmos ao Senhor nas nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Fala conosco, bondoso de Israel, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Que assim seja. Nós estamos aí, queridos. Lance os seus cuidados sobre o Eterno. Lance os seus cuidados sobre o Eterno, não é? Humilhai-vos, rebaixai-vos, descei da vossa própria avaliação, portanto, sobre a poderosa mão do Eterno, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, todos os vossos cuidados, todas as vossas preocupações, todos os vossos interesses, porque Ele tem cuidado de vós, de vocês, com afeição, e toma conta de vocês vigilantemente. 1 Kefa, 1 Pedro 5, 6 e 7. Quando o inimigo tenta nos dar um problema, nós temos o privilégio de poder lançá-lo sobre o Eterno, lançar o nosso problema, não o inimigo, né, queridos? Lançar o problema sobre o Eterno. A palavra lançar, na verdade, significa jogar ou arremessar. Nós podemos jogar ou arremessar nossos problemas para o Eterno e, creia-me, Ele pode pegá-los e Ele sabe fazer corretamente a direção, trazer uma correta direção em relação aos seus problemas. E é interessante, queridos, eu não sei quantos já tiveram essa visão, não é? Eu não sei quantos já viram aquele jogo que a pessoa bate com eu não sei o nome, não sei se é beisebol o nome, né? Aí a pessoa pega a bolinha lá e tem que bater com o taco, que já é uma coisa assim absurda, né? Você jogar a bolinha pro alto lá e você mesmo bater, para mim já é uma coisa bastante impressionante, o quanto a pessoa tem de ter de domínio, enfim, de se articular ali com relação e ter uma reação realmente correta para com aquela bolinha. Mas o Eterno é sempre aquele que vai pegar o seu problema e Ele vai saber o que fazer. A questão é que nós temos de elevar o nosso problema a Ele e não levar o nosso problema sobre as nossas mãos, não é? Então, se nós elevamos esse problema, nós jogamos esse problema para longe de nós, não é? Na direção do Eterno, Ele vai pegar esse problema e Ele sabe exatamente o que fazer com aquilo. Essa passagem nos permite saber que humilhar-se não significa se preocupar. A pessoa que se preocupa ainda pensa que ela pode, de alguma maneira, resolver seu próprio problema. A preocupação é a mente correndo de um lado para o outro, tentando encontrar uma solução para a sua situação. O homem orgulhoso e cheio de si, enquanto ele age desse modo, está distante do Eterno, mas o homem humilde é cheio da presença do Eterno. Então você tem que escolher estar cheio de orgulho, onde você acha, eu vou resolver isso daqui. Ou se você é uma pessoa humilde e sabe que só o Eterno pode resolver. Queridos, é interessante que no quesito de ansiedade, eu aprendi demais, queridos, a lidar com a minha ansiedade. Mas o que ainda prevalece em mim? Ainda por esse tempo, não é? A tristeza de ver coisas que não estão como deveriam estar, da maneira que o Eterno tem. Muitas vezes eu me cobro porque eu acho que eu estou falhando
Por que essa situação não é resolvida? Então, será que eu podia ter sido mais eficiente? Então, eu ainda tenho essa questão de cobranças, não é? De eu poderia ter feito diferente? Será que essas situações poderiam não estar ocorrendo? Então, eu tenho ainda essa questão, mas eu não tenho mais ansiedade eu não tenho mais nenhum aspecto de confiança em mim que eu possa resolver algum problema. É impressionante como o Eterno removeu isso de mim. Eu não posso mudar o destino de ninguém, nem o meu. Só o Eterno pode fazer isso, mas ainda eu tenho tristeza quando eu vejo as coisas fora da vontade do Eterno, fora daquilo que Ele tem para nossas vidas, ou se eu faço alguma coisa que eu não deveria fazer, eu ainda tenho uma cobrança muito grande, mas cada dia mais eu coloco diante do Eterno. Eu falo, olha, Pai, eu fiz isso ainda, mas eu não quero mais fazer, e eu estou vencendo, eu estou superando a cada dia, e o Eterno tem me dado vitória e vitória, queridos. Eu tenho andado de vitória em vitória, eu quero convidar você para andar de vitória em vitória, como o Eterno tem me feito andar em lugares elevados, porque Ele tem me elevado por meio da Ruach HaKodesh. O homem orgulhoso se preocupa, mas o homem humilde, ele espera. Então você sabe se o que está regendo a sua vida é o orgulho ou se o que está regendo a sua vida, na verdade, é a humildade, não é? Apenas o Eterno pode nos libertar, e Ele quer que saibamos disso, para que em cada situação nossa, a primeira resposta seja nos apoiarmos nele e entrarmos no seu descanso. Este é o lugar que eu quero estar, né? Eu quero estar neste lugar de descanso. E assim, é impressionante como se você quer estar no lugar de descanso, você vai entrar no descanso do Eterno. Amados, nós estamos exatamente onde nós queremos estar no dia de hoje. Céu, não queria estar endividado, não queria ter problema na minha casa, não queria ter problema com meus parentes, com meus familiares, meu marido, minha esposa, financeiros. Eu não estou no lugar que eu queria estar. Você está particularmente, pessoalmente, no lugar que você escolheu estar. Eu sou a prova viva, queridos, de que o equilíbrio do Eterno, de que os sentimentos do Eterno, aquilo que Ele colocou em mim para que eu possa representá-lo na terra dos viventes, eu posso ser uma pessoa contente em toda e qualquer situação e emocionalmente estável. E se essa questão do emocionalmente estável, queridos, não vai descaracterizar quem eu sou. Eu não vou deixar de sofrer, de chorar, de ter... Isso não tem nada a ver com ser emocionalmente estável. Ser emocionalmente estável tem a ver com aqueles monstros que a gente enfrenta na nossa vida. Quem já passou por alguma situação de desistência, de querer procurar morte, isso é um problema muito sério, porque a pessoa que está buscando a morte, ela não ama o Eterno, ela não confia que Ele pode mudar a sua vida, pode mudar a sua situação, não é? Então, mas quem já passou por um processo como esse, eu lamentavelmente passei por muitos processos como esse, então existe sempre uma tentação. Quem assistiu o filme com a gente, aquele momento onde diz assim, a menina, no caso ainda a Sarah, né, que ela não tinha assumido como Angel a vida dela, mas a Sarah diz assim, ela fala assim, mamãe, se eu morresse, se eu adoecesse e morresse, a sua vida seria resolvida? Então sempre os aspectos da minha desistência não eram propriamente a minha própria vida, enfim, mas é o fato de achar, olha, se a minha equação não estivesse aqui, será que o mundo poderia ser melhor? Essa é uma grande mentira que o inimigo conta para nossas vidas, porque o Eterno só vai ser representado sobre a terra dos viventes se você permitir ser uma expressão de quem Ele é, de quem Mashiach é, permitir que a Ruach HaKodesh use a sua vida. Eu queria compartilhar algo que hoje me trouxe uma alegria muito grande. A minha filha... ela tem uma vida com o Eterno dentro de casa, ela vive dessa maneira e tem lá, né, a pessoa que trabalha na casa dela, né, a secretária do lar, né, como chamam, né, e acontece que essa moça tem visto o testemunho de vida da minha filha, a posição da minha filha, a posição das minhas netas, e essa mulher tomou uma decisão por estar com o Mashiach Yeshua, por aceitar o Senhor como Senhor e Salvador. Então você às vezes pensa que você... E não é só isso. Eu não estou exaltando a vida dela porque ela sabe dos processos dela, ela nem vai se sentir honrada por causa desse comentário, ela sabe que a honra e a glória é do Eterno, mas dentro do ambiente de trabalho, as pessoas que convivem com ela
todas elas são confrontadas continuamente pelo testemunho que ela tem no ambiente de trabalho, e essas pessoas procuram minha filha para falar arrependimentos que ela tem na vida dela, essas pessoas, por verem o bom procedimento dela de acordo com o Eterno, e as pessoas sabem que é o Eterno, porque ela não oculta quem é o Senhor da vida dela em ambiente nenhum, não é? Ela não fica pregando dentro do trabalho, mas ela tem lá as suas, se alguém, ela tem de dar um presente para alguém, ela vai dar algo que arremeta às Escrituras, algo que se volte para a vontade do Eterno. Então, queridos, isso para mim é o fato da certeza que eu tenho que uma pessoa pode frutificar aonde quer que ela esteja. Ela não está numa rádio, ela não está anunciando as boas novas num púlpito, mas pode ser que alguém que esteja fazendo um trabalho como esse não esteja colhendo almas como ela está colhendo almas. Eu não sei se você compreende o quanto é simples você se posicionar naquilo que o Eterno tem para a sua vida, e a começar pela sua própria casa. Você é um esteio para a vida da sua família, para que seus filhos sejam fortes no Senhor. Eles vão refletir a luz que você tem, e eu sei disso porque eu vejo a vida das minhas netas e eu vejo a grandeza do Eterno sobre a vida delas pelo proceder da minha filha. E eu agradeço ao Eterno pelo que Ele tem feito na vida dela, não é? Descanso no Eterno. Ah, nosso Elohim, acaso não executará tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Segunda Crônica, Divrei Hayamim, Bet 20, versículo 2. Eu amo esse versículo, e é tão interessante, quem quiser ler, né, que é uma situação muito difícil, que o rei passou diante de uma situação caótica ali, onde veio um exército, diz como gafanhotos, eles cobriam a terra, e eles não tinham exército para resistir a esse exército, e ele entrou no templo, ele foi orar ao Eterno, clamar, leu a carta que veio para ele do rei Senaqueribe, e apresentou tudo isso diante do Eterno, e ele diz: olha, eu não sei o que fazer, Senhor, eu não sei o que fazer, não é? Então, muitas vezes, queridos, o problema vem para a tua mão, não é para você fazer, é para você só orar. Algumas vezes você vai ter de fazer, mas se o Eterno não te direcionar, você vai fazer o que não deveria fazer, tá bom? Então vamos lá, amados do meu coração. Eu amo esse versículo, eu também. O povo a quem ele se refere havia atingido o ponto de perder 3 coisas como certas. 3 coisas. Primeiro, eles não tinham poder contra os inimigos. Segundo, eles não sabiam o que fazer. Terceiro, eles precisavam ter os olhos fixos no Eterno. Queridos, hoje na hora que eu estava orando, e foi algo tão forte no meu coração, não é? Se você tirar o olho do Eterno, de Mashir, de quem o Eterno é, tirar o olho da Ruach HaKodesh, e você colocar o olho no seu problema, você vai se parecer com o seu problema. Então, se o seu problema, por exemplo, é financeiro, você vai ficar na sua mente, financeiro, estou precisando, está faltando, o dia inteiro. Você vai se parecer com o seu problema. Se alguém te fez algum mal, você vai querer revidar, bateu, levou. Não é? Você consegue ainda fazer pior do que te fizeram, né? Se alguém fez alguma coisa ruim para você e você ficar olhando para a pessoa que te fez mal, você vai se parecer com a pessoa que te fez mal. Então, urgentemente, faça o que esse honorável rei de Israel fez e coloque os olhos no Eterno, porque você vai se parecer com ele. Se você tirar os problemas, queridos, eu passei por uma situação muito difícil, muito difícil. Não vou compartilhar a situação que eu passei, mas eu vou compartilhar o que eu fiz, não é? Eu passei por uma situação muito difícil, eu senti machucada na minha honra, não é? Eu senti uma ferida na minha honra, eu estava muito ferida, e eu falei com o Eterno, falei: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E eu estava ferida mesmo na minha honra, e aí o Eterno de madrugada veio falar comigo e disse assim: dê a outra face. Na hora que ele só falou isso: eu quero que você faça o que meu filho fez, dê a outra face. Então, o que eu entendi do que ele falou, né? Porque quando ele fala, eu vou confabular, entender todos os processos do que ele falou. Ou seja, ele estava me dizendo que eu iria ser ferida novamente na mesma área. Vocês compreendem isso? Não é? É complicado você interpretar. Se eu estou dando a outra face, eu estou dando para me ferirem outra vez.
não é? Ou seja, eu não sei você, não é uma resposta boa para mim, mesmo eu sabendo que as escrituras dizem isso, e naquela condição eu era completamente inocente do que estava acontecendo. E o Eterno falou para mim, dê a outra face. Aí eu já sabia, vão me ferir novamente, e eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, é muito difícil fazer. Uma coisa a gente lê nas escrituras, eu vou ter que ir lá e eu me propor a me humilhar diante de uma situação como essa, para ser ferida outra vez, não é? E o Senhor Yeshua me manifestou a presença dele. Eu chorei muito, queridos, eu chorei muito. E o Senhor Yeshua se manifestou naquela madrugada e disse, se você quer se parecer comigo, não tem outro caminho. E eu abracei lá o meu travesseiro e eu falei, olha, Senhor, seja como o Senhor quiser, aqui está a tua serva, faz tu a tua vontade. E, queridos, foi a melhor escolha que eu tive. Foi a melhor escolha que eu tive. Não ter reservas, não colocar coisas no meu caminho que me impeçam de manifestar a presença de quem Mashiach Yeshua é, de quem o Eterno é. Nos versos 15 e 17 da mesma passagem que nós estamos lendo aí, de 2 Crônicas 20, nos versículos 15 e 17 da mesma passagem, nós vemos o que o Eterno lhes disse quando eles atingiram essa percepção e de boa vontade admitiram diante do Eterno. A resposta do Eterno para mim e para você: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, não será vossa, mas do Eterno. Nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Eterno vos fará. Queridos, esta coisa, para alguém que é ativo, o Eterno fala, fique paradinho aí, viu? Fique paradinho aí, amados do meu coração, não é? É quase tudo menos isso, não é? Qual é a nossa posição? A de permanecer em Yeshua e entrar no descanso do Eterno. É a de esperar no Eterno continuamente com os olhos fixos nele, fazendo o que ele nos direciona a fazer e, por outro lado, tendo o temor reverente de nos movermos na carne. Temor de nos movermos na carne. Nós não podemos Queridos, a carne, ela tem que ser madeirada todos os dias e muitas vezes durante o dia, viu? Para ilustrar, eu compartilho com você uma história que eu vi certa vez envolvendo 2 artistas que pediram que pintassem os quadros da paz de maneira como eles a perceberam. Um pintou um lago parado, calmo, bem atrás das montanhas, e o outro pintou uma cachoeira impetuosa, espumejante, sobre a qual se inclinava uma árvore com um pássaro repousado em um ninho e em um de seus galhos. Qual delas verdadeiramente então retrata a paz? A segunda, porque não há paz sem oposição. O primeiro quadro representa estagnação. A cena representa que pode ser serena, uma pessoa pode ser motivada a ir para lá, a se convalescer, ela pode oferecer uma bela imagem, mas não retrata o descanso que o Eterno fala para nossas vidas. Yeshua disse, eu deixo-vos a minha shalom, a minha paz, a minha própria shalom, a minha própria paz, eu dou a vocês, eu lego como herança a vocês, eu não dou para vocês como o mundo dá. Yohanan João 14, 27. A sua shalom, a sua paz é espiritual. Aliás, a gente não pode se mover sem a shalom. Nós só podemos caminhar seguindo a shalom. Todo o nosso caminhar tem que ser na direção da shalom. Qualquer coisa que você faça, que o objetivo primário não seja shalom, não vai fluir da parte do Eterno, não vai. Tá bom, queridos? Em paz, em shalom, nós seremos guiados. E o seu descanso é aquele que funciona durante uma tempestade, não na ausência dela. Yeshua não veio para remover toda a oposição da nossa vida, antes pelo contrário, veio para nos dar um enfoque diferente das tempestades da vida. Nós devemos tomar sobre nós o seu jugo e aprender dele, como diz Matitiahu, Mateus 11, 29. Isso significa que devemos aprender os seus caminhos para enfrentar a vida da mesma maneira que ele confrontou e enfrentou. Yeshua não se preocupava
e nós também não devemos nos preocupar. Se você está esperando não ter nada com que se preocupar para parar de se preocupar, então esqueça. Provavelmente eu devesse lhe dizer que você terá de esperar um longo tempo, porque esse tempo pode jamais chegar. Essa é verdade. Não estou sendo negativa, eu estou sendo honesta com você. Matitiago, Mateus 6,34, sugeriu que não nos preocupássemos com o dia de amanhã, porque cada dia já traz problemas suficientes com relação a preocupações. Mas o próprio Yeshua nos disse, ele certamente não era negativo. Estar em shalom, em paz, significa o descanso do Eterno no meio da tempestade. Dá mais glória ao Senhor, ao Eterno, porque prova que o seu método realmente funciona. Preocupação, preocupação, preocupação. 3 vezes. Desperdicei anos da minha vida me preocupando com coisas sobre as quais eu não podia fazer nada. Eu também fiz o mesmo. Gostaria de ter aqueles anos de volta, ser capaz de encará-los da maneira diferente. Entretanto, uma vez que você tenha gasto o tempo que o Eterno lhe deu, é impossível você consegui-lo de volta e fazer as coisas de um jeito diferente. Meu marido, por outro lado, jamais se preocupou. Houve um tempo em que ficava zangada com ele, porque ele não se preocupava comigo. E se juntava a mim para falar sobre todas as possibilidades sombrias que o Eterno, se ele não fizesse presente e satisfizesse as nossas necessidades, certamente o estado de caos seria, mas o Dave, ele não apoiava nesses pensamentos, ele não se sentava com ela, deixa eu me preocupar com você, Joyce. Não, ele não fazia isso. O Orochi Carlos é idêntico, viu, queridos? Sentava-me na cozinha, por exemplo, e desejava as contas e talões de cheque, ficando mais descontrolada naquele momento, porque as contas eram mais do que o dinheiro. Dave ficava no cômodo próximo, brincando com as crianças, vendo televisão, enquanto elas pulavam nas costas dele e punham-lhe rolos nos cabelos. Eu lembro-me de lhe ter dito em tom desagradável, por que você não vem aqui e faz alguma coisa, em vez de ficar brincando enquanto tento resolver esta bagunça? Quando ele respondia, o que é que você quer que eu faça? Jamais podia pensar em outra coisa que deixava-me mais irritada do que o fato que ele ousasse se divertir enquanto eu estava enfrentando uma situação financeira desesperadora. Dave me acalmava, lembrando que o Eterno tinha sempre satisfeito nossas necessidades, que nós estávamos fazendo a nossa parte, que era dando o dízimo, as ofertas, orando, confiando, e o Senhor continuaria a fazer a parte dele. Eu devo esclarecer que Dave estava confiado enquanto eu estava me preocupando. Lá, ia para a sala com ele e as crianças. Um pouquinho mais tarde, pensamentos voltavam a se mover na minha mente. Mas o que é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos pagar essas contas? E então veria todos esses desastres numa tela de cinema 3D, né? Na minha imaginação, execução da hipoteca, apreensão do carro, embaraço na frente de parentes e amigos se tivéssemos de pedir ajuda financeira e assim por diante. Você já assistiu esse filme? Ou teve todos esses tipos de pensamentos envolvidos na sua mente constantemente? Eu acredito que sim, talvez, não é? Mas, do contrário, provavelmente você não estaria fazendo esse estudo conosco, não é? Mas depois de acolher os pensamentos que o inimigo estava me oferecendo por uns instantes, eu voltava para a cozinha, pegava todas as contas, a calculadora, o talão de cheques e começava de novo toda a confusão reconfigurada, fazendo as contas e os cálculos novamente. Quanto mais fazia, mais irritado eu ficava. Então repetia a mesma cena. Eu gritava porque Dave e as crianças estavam se divertindo, enquanto eu estava carregando toda aquela responsabilidade. Na verdade, o que eu estava experimentando não era responsabilidade, era cuidado, algo que eu jamais poderia ter nas minhas mãos. O Eterno havia dito especificamente que isto eu deveria entregar a Ele, todo o meu cuidado. Eu olho para trás e eu vejo que desperdicei todas aquelas noites que o Eterno me deu nos primeiros anos do meu casamento, o tempo de qualidade que Ele me deu e que era precioso, um grande presente, mas eu dei ao inimigo.
Eu dei o meu tempo para Ele. E se você faz isso com o seu tempo, você está fazendo o mesmo. Então use o seu tempo com sabedoria. Aproveite o tempo que você tem com a sua família, meus queridos, com seus filhos. Esse tempo não volta mais. E você não sabe o dia de amanhã. Você não vai passar 2 vezes por esse caminho. Esse tempo não vai voltar. O Eterno satisfez todas as nossas necessidades, do jeito que o David dizia. E Ele o fez de diferentes maneiras, do jeito que o Eterno sempre disse que faria. Ele jamais nos desaponta e nenhuma das vezes foi frustrado essa provisão na vida da Joyce, e a gente tem provado disso também, da mesma maneira que ela, porque o Eterno é fiel. Queridos, eu trago para vocês esse contexto. Eu gostaria até de dar uma sequência aqui, mas hoje a gente chegou um pouquinho mais tarde. Vamos tentar, queridos, só concluir esse capítulo. Eu espero que você receba completamente o que o Eterno tem para você. Não se preocupe, confie no Eterno. Seja a vossa vida o seu caráter ou disposição moral sem avareza, sem amor ao dinheiro, incluindo ganância, avidez, luxúria, desejo ardente de posses terrenas, contentai-vos com as coisas que vocês têm, as circunstâncias e também as posses, porque Ele, o próprio Eterno, tem dito: de maneira alguma eu te deixarei, nem lhe faltarei, nem te deixarei sem suporte. Nunca, jamais, nunca, em qualquer nível eu te deixarei sem ajuda. Jamais te abandonarei, nem te desapontarei a sua vida, nem relaxarei a minha mão sobre ti. Com toda certeza não. Judeus Messiânicos, Hebreus 13, versículo 5, que é a versão estendida que a Joyce usa. Essa é uma excelente passagem para ser usada, para encorajar você, mesmo quando tiver preocupação sobre se o Eterno se fará presente ou não. Ele se faz, queridos. Queridos, eu sou a prova viva do que Ele tem feito na nossa vida, nesse ministério, das coisas que nós temos atravessado, da necessidade de tantas vidas preciosíssimas. Pelo amor da bondade do Eterno, queridos, confiem nele, confiem nele. Nessa passagem, o Eterno está nos avisando que não precisamos ter nossa mente no dinheiro, imaginando como tomaremos conta de nós mesmos, porque Ele tomará conta dessas coisas por vocês, por cada um de nós. Ele prometeu nunca falhar e nunca nos abandonar. Faça a sua parte, mas não tente fazer a parte que pertence ao Eterno, pelo amor do Pai. A carga é muito pesada, ninguém pode carregar. E se você não for cuidadoso, você se quebrará pelo peso que você tenta carregar e não pode. Não se preocupe, confia, inclina-te sobre Ele, acredita, tem confiança no Senhor e faz o bem. Então habita na terra, alimenta-te da verdade. Queridos, o inimigo, ele quer trazer o alimento de mentiras para o seu coração. Não deixa isso acontecer. Alimenta-te da verdade e você verás que verdadeiramente você será alimentado. Teirim 37, versículo 30. Queridos, lance sobre o Eterno a tua ansiedade. Eu tenho feito isso e eu sei. Queridos, se ouve Jó, ele naquela condição, sem esposa, sem os filhos que haviam morrido, sem os servos que todos tinham sido mortos, ficando ao lado de servos maus, pessoas que o maltratassem, ao lado de maus amigos, sem os campos, sem os animais e sem a sua saúde. Iov dizia: eu sei que o meu Redentor vive. Então eu tenho certeza que eu e você que está me ouvindo, não estamos na condição de Jó. Eu tenho certeza que eu e você podemos fazer da prática da nossa confiança a maior arma da nossa vida em relação a todos os ataques do inimigo. Esta é a arma que vence o mundo, a vossa confiança, a vossa fé, a vossa emuná. Eu espero que você tenha recebido tudo que o Eterno falou hoje com você, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Beijos no seu coração. Fiquem na Shalom do nosso Pai.